Em todas essas coisas que nós vimos até agora, são meios, né, que nós temos então para amar o Senhor através da nossa obediência. E é importante a gente lembrar que a obediência, ela tem uma relação com a fé e com a nossa vontade. Para obedecer é preciso decidir-se a partir da fé que nós temos no bem, na bondade de Deus para a nossa vida em todas essas circunstâncias. E isso envolve a nossa vontade, é preciso então querer obedecer, querer amar a Deus através da nossa obediência. Cada ato de obediência simples, né, cotidiano, escondido que a gente vive, ele é um ato salvífico, porque ele se une à obediência salvadora de Cristo. E é assim que com Cristo nós recapitulamos o mundo criado. Então isso é bastante importante que nós entendamos, né? Que a nossa adesão, a nossa obediência cotidiana, nas coisas mínimas do nosso dia a dia, viver os nossos compromissos com alegria, né? Viver as nossas obrigações do dia a dia, sejam elas seculares ou comunitárias, com adesão, com vontade, com amor, abraçando aquilo, é uma forma que nós estamos aderindo à vontade de Deus e realizando o nosso louvor de obediência. O beato Frei Maria Eugênio, ele diz no livro dele, do Quero Ver a Deus, o seguinte, que a sabedoria é o eflúvio do poder de Deus e a obediência, uma humilde contribuição humana, que unidas atraem o reino de Deus sobre a terra. Né? Atrai o reino de Deus sobre nós. E isso é uma coisa bastante significativa para nós também, né? Porque a sabedoria de Deus é aquela que rege o mundo, né? Nós podemos dizer que é o Espírito de Deus presente no mundo que rege, que realiza todas as coisas para o bem do homem, para nos levar para o nosso bem último, o nosso bem maior, né? A grande providência de Deus que se realiza sobre todas as coisas com a finalidade primordial de nos encaminhar para o nosso maior bem, né? E quando nós unimos pela obediência, pela uma contribuição pequena nossa, quando nós nos unimos a Deus, né, a essa sabedoria através da nossa obediência, nós asseguramos a presença do reino de Deus sobre nós. Naquela circunstância, nos lugares onde nós estamos, nas realidades que nós vivemos. Nós atraímos o reino de Deus para as realidades que nós vivemos à medida que nós vivemos o louvor da obediência, né? E isso é essencial na vivência do nosso carisma, né? Isso está no coração, na alma do nosso carisma, porque a fidelidade se concretiza no mundo e o amor se concretiza no mundo a partir dessa experiência, né? Mas, como eu disse, que esse querer obedecer, ele depende de uma relação da nossa fé, né? De conhecer a Deus, de saber o quanto Deus é bom, de confiar na infinita bondade e misericórdia do Senhor, crendo que a vontade dele é o melhor para nós, né? E aí eu queria relembrar nesse momento a nossa regra de vida, né? No parágrafo 21, quando fala da pequenez, que o nosso fundador nos coloca a seguinte frase: Deus nos presenteou com o carisma que porta as graças do El Shaddai, e por ele o Senhor testemunha e certifica que ele é o Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas, né? Então, ali na regra de vida, diz que Deus certifica para nós, né? É uma certeza para que nós não tenhamos dúvida, que não paire nenhuma sombra de dúvida de que Deus é o Todo-Poderoso que cuida de nós. Isso é palavra, é promessa de Deus para nós através do nosso carisma. E para que a gente viva essa obediência, esse louvor da obediência, é preciso uma atitude filial. É preciso que a gente aprenda a ser filho dependente do nosso Pai amoroso. Filho que sabe profundamente amado, que sabe que o Pai não nos abandona, não nos esquece e sempre estende as mãos para nós e nos eleva até Ele, né? Tudo isso que a gente tem visto nesse mistério da pequenez aqui na moção desse ano é muito propício para a gente falar de louvor da obediência através disso, porque é esse coração dócil,
esse coração amoroso, esse coração de Teresinha que só queria agradar o Senhor. Esse é o espírito do coração obediente, do coração que vive no seu cotidiano e nas coisas mais simples o louvor da obediência. Ainda lá na nossa regra de vida, continuando no parágrafo 21, o nosso fundador diz assim: se Deus quer ser o nosso El Shaddai, é preciso que nós deixemos que Ele o seja, que aprendamos a olhá-lo com a ternura de filhos, para que o Espírito clame em nós, Abba, Pai. Então é preciso que a gente permita que o Senhor seja o nosso Pai, que a gente se coloque nessa atitude de dependência, de confiança, para que realmente Ele possa conduzir a nossa vida do jeito que Ele quiser, né? Do jeito que a sabedoria infinita de Deus quer nos conduzir, né? Deixando-nos que o Espírito Santo nos mova nessa filiação, nessa dependência, nessa relação de amor com o Pai, né? E a obediência, porque ela nos submete à vontade de Deus, ela é preciosíssima na nossa vida, porque ela nos une a Deus. E o Frei Maria Eugênio fala muito disso no texto dele de obediência no Quero Ver a Deus, né? De que a obediência une o homem com Deus, atrai a Deus a obediência, né? E por isso que ela é melhor do que todos os outros sacrifícios, né? Porque é um amor que aspira a se dar. A obediência é movida por esse amor que se doa, que se entrega àquela realidade que o Pai deseja, né, construir, edificar na nossa vida, né? Então, por isso que é uma grande virtude para nós essa realidade do louvor, da obediência. E nós precisamos, então, a partir disso, aprender, né, a entregar o nosso coração e fazer esse louvor da obediência em todas as circunstâncias do nosso cotidiano, sejam elas boas ou difíceis, né? É preciso que a gente seja esses pequeninos, né, de Deus, que no amor e na obediência filial atraem o olhar do Pai. Lá na nossa regra de vida também, na continuação do 21, diz que Deus quer nos encontrar nos vales e não nas montanhas, que Ele não espera que nós subamos as montanhas, mas que nós o atraiamos até nós, né? E é justamente esse mistério que nós vivemos nessa realidade da obediência. Os nossos fatos, né? As realidades próprias do nosso cotidiano, sejam elas passageiras ou não, elas são esses vales, né? Onde Deus quer se encontrar conosco, ali naquela situação escondida, delicada do seu dia a dia, na sua tarefa ordinária de dona de casa ou de trabalhadora, de quem trabalha fora, né? Do pai de família, né? Da mãe, do pai, do esposo, da esposa, da refeição feita em família. Nessas coisas, esses são os nossos vales, né? Onde muitas vezes no dia a dia as nossas fragilidades aparecem. Aí são os nossos vales, onde nós somos chamados a atrair o Senhor. E o que atrai a Deus para a nossa vida? É o nosso desejo de obedecer, é o nosso desejo de ser fiel, é esse coração que se preocupa essencialmente com isso, que se preocupa acima de todas as coisas com isso, que sabe que não precisa fazer valer as suas próprias forças, que não precisa se bastar a si mesmo, que não precisa ganhar o seu próprio sustento, né, no sentido de que a gente tem que fazer valer, né, pelas nossas forças o nosso sustento, mas que a gente sabe que o nosso sustento está nas mãos de Deus, que o nosso sustento está no Senhor, né? E que Ele, estando conosco, nós podemos viver qualquer realidade, qualquer situação, né? É muito bonito quando a gente vê São Paulo dizendo que ele sabe viver na abundância e na penúria, na alegria e na tristeza. E é assim aquele que tem o coração pequeno e o coração obediente, né? Porque aquele que é filho de Deus, que confia nesse amor soberano de Deus, sabe viver essas realidades, sabe viver a abundância em Deus e se alegrar na abundância, mas sabe viver a penúria
também em Deus, acolhendo aquela realidade como um bem e como uma graça, como uma construção daquilo que Deus deseja realizar no nosso coração. Porque o que nos basta, o que nos sustenta verdadeiramente é o Senhor. Todas as outras coisas são relativas diante do Senhor, né? E uma outra coisa interessante, né, quando eu estava lendo o Quero Ver a Deus, que ele falava de obediência, é que ele cita três formas de comunhão com Deus, né? E Frei Maria Eugênio diz, né, que a obediência procura a Deus e comunga com Ele com o amor, né, enxertado na nossa vontade, que o amor enxertado na nossa vontade faz com que nós entremos em comunhão com Deus. E aí ele vai descrever as três situações de comunhão com Deus que nós podemos ter na nossa vida. A primeira é a Eucaristia, né? A segunda é a contemplação e a terceira é a obediência. E ele fala o seguinte das três realidades, né? A Eucaristia, ele diz, é a mais sublime, né? É a primeira, mais importante, mais digna comunhão com Deus que nós podemos ter, né? Porque ela é incomparável, né, com todas as outras, incomparavelmente maior do que todas as outras, porque ela assegura para nós, né, a presença do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo e a difusão da sua vida na nossa vida, né? Mas embora ela seja a mais sublime, né, e a de maior eficácia, nós podemos comungar Cristo na Eucaristia uma vez ao dia. Aí ele fala da contemplação assim, né, que é uma comunhão na luz saborosa do amor, mas que comporta, na verdade, uma intervenção de Deus mediante os dons de espírito na alma humana. O contato com Deus se dá pela fé, né, que entrega a alma a essa luz divina que vem do Senhor. Mas ele diz, é uma comunhão também muito bonita, é a segunda, vamos dizer, né, na escala hierárquica dos atos de comunhão, mas ele falou assim, ela é reservada a poucas almas têm essa graça da contemplação dessa maneira, né? E mesmo essas poucas almas vão viver isso em certas circunstâncias apenas. Mas a obediência, ele diz assim, quando chega na conformação, verdadeiramente há a união com Deus pelo amor, né? E aí sim, ele falou, embora ela tenha uma eficácia própria e menor em relação às outras, mas ela é um bem de todos os momentos. E ele diz, porque a obediência ao bem de todos os momentos, essa frequência do exercício da obediência na vida espiritual é o meio mais eficaz de santificação que nós podemos ter, né? E isso é maravilhoso, né? Então nós temos um meio de santificação da nossa vida por excelência, que é o louvor da obediência, os nossos gestos, os nossos atos de obediência que acontecem no cotidiano da nossa vida, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, até dormindo, a gente pode estar vivendo essa obediência a Deus no louvor, na entrega, no sacrifício da nossa vida unida a Ele, né? Então é preciso que a gente mergulhe nesse mistério, né? Se encante por esse mistério e queira viver esse mistério. Se a gente busca Deus em tudo, né? Como a criança que busca os braços do Pai, Ele se faz encontrar. Deus está nas circunstâncias, nas realidades mais corriqueiras da nossa vida. É preciso que nós o busquemos nelas para que nós possamos encontrá-los, né? E para a gente ir encerrando, né, a vivência da obediência também, ela vai nos transformando, né? Ela nos ensina a submeter a nossa vida a Deus, mas também ela nos ensina a captar a luz de Deus que indica o caminho que Ele traçou para nós e ao mesmo tempo nos conduz nesse caminho,
né? Então, a obediência, quando nós vamos entrando nessa união com Deus, nós vamos descobrindo, né, por qual caminho Ele quer que a gente trilhe, quais são os passos que Ele deseja que a gente dê na nossa vida, e ela vai nos conduzindo por esse caminho da vontade de Deus, né? E nisso nós vamos participando, né? Essa luz da sabedoria de Deus vai participando da nossa vida, vai penetrando, vai iluminando a nossa vida, vai transformando os nossos pensamentos para que a gente possa ultrapassar os nossos pensamentos, né? E alcançar os pensamentos de Deus. Tudo isso são frutos da vivência, da obediência, da busca, da conformação com a vontade de Deus na nossa vida. Mas é preciso que a gente saiba se alimentar da obediência, né? Como Cristo nos diz, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, nós precisamos aprender a nos alimentar da vontade de Deus, que se manifesta não nas grandes coisas, nas grandes decisões apenas, mas em cada instante, em cada fração de segundo da nossa vida. É muito interessante a gente tomar a palavra de São Tiago, né? Capítulo 1, versículo de 22 a 25, eu vou ler para vocês aqui, porque ela fala justamente, né, dessa questão de se alimentar da palavra de Deus, da vontade de Deus. E São Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra plantada em vós e capaz de vos salvar, mas sede realizadores da palavra, e não meros ouvintes que se iludem a si mesmos. Com efeito, se alguém escuta a palavra e não a realiza, se assemelha a uma pessoa que olha seu rosto no espelho e, quando se retira, logo esquece o aspecto que tinha. Mas aquele que se debruçou sobre uma lei perfeita, a lei da liberdade, e a ela se aplicou, não como ouvinte distraído, mas como realizador ativo, este encontrará felicidade naquilo que realizar, né? Isso é uma promessa e é algo que nos diz para que a gente não viva distraído, né? Mas que a gente saiba nos debruçar sobre a realidade, extrair da realidade a palavra de Deus para nós, para que nós possamos realizar as nossas ações a partir desta palavra. Que nós não vivamos distraídos por aí, sem saber para onde a gente vai, sem perceber a realidade que está à nossa volta, mas que a gente esteja verdadeiramente presente naquilo que nós somos chamados a viver, nos alimentando, realizando a palavra de Deus. A gente pode transformar essa palavra aqui de São Tiago e dizer realizando a obediência, vivendo esse louvor da obediência. E ele diz no final, aquele que vive dessa maneira será feliz em tudo aquilo que realizar, né? Então, a obediência traz felicidade para a nossa vida, porque traz a certeza de que nós estamos no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho da vontade de Deus. A obediência também nos faz prudentes e fortes no enfrentamento do mundo. Nessa obediência, é preciso que a gente assuma a realidade que nós vivemos, seja ela qual for, independente da nossa vontade, mas nos agarrando à vontade de Deus, para que Ele possa gerar em cada situação o bem em nós, né? E aí, com essa sabedoria, entendendo os pensamentos de Deus, sendo conduzido pela vontade de Deus, nós temos mais condição de enfrentar o mundo, de não sermos reféns, né, das ilusões do mundo, das mentiras que o mundo prega, né? Muitas vezes a gente fica meio sem saber de para onde ir, mas a sabedoria de Deus que infunde, né, se infunde na alma daquele que obedece, daquele que constantemente busca o Senhor, o ajuda a perceber, a enfrentar o mundo, a saber dar as respostas apropriadas em cada situação. Não respostas grandes, respostas simples, de testemunho, né? De solidariedade, de generosidade, de caridade, né? De enfrentamento, de correção, às vezes, que é preciso que a gente tenha diante das realidades do mundo. Então, nós vamos aprendendo, né? Uma força
para enfrentar o mundo. Vamos sendo forjados, né, nessa fortaleza que não sucumbe a qualquer vento, né, que não se deixa levar por qualquer pensamento, por qualquer ideia, porque nós vamos sendo formados, gerados na palavra de Deus, né? É importante a gente lembrar, o André falou para nós das hesitações, do nosso pavor, das nossas desconfianças, né? E isso faz parte da nossa realidade humana, e mesmo que a gente tenha esse desejo profundo da obediência, nós vamos ser tocados por essas coisas também, né? Nós somos frágeis, nós somos limitados e muitas vezes a gente titubeia nas situações. Mas é importante que a gente entenda também que independente dessas hesitações do princípio, né, do nosso pavor, das nossas desconfianças, dos nossos medos, independente de qualquer que seja a nossa fraqueza e do tamanho dessa fraqueza, né, a obediência nos salva. Né? A obediência, ela encontra adesão, né, à vontade divina e ela nos dá força para continuar. Então, não importa que a gente seja fraco, se a gente for obediente, a gente vai ter a força que é necessária para enfrentar todos os desafios da nossa vida, porque a obediência nos fortalece. Né? Ela nos encoraja, ela nos anima, ela nos põe de pé diante das situações, porque nós sabemos que Deus é vitorioso. Então, aquele que vive a obediência, né, ele experimenta a vitória de Deus na sua vida. Né? Deus é vitorioso na vida daquele que obedece. O Salmo 130, o Salmo 30, né? Não é 130, o Salmo 30, no versículo 25, ele diz assim: obedeçam corajosamente e o vosso coração será fortificado. Né? Então é preciso que a gente extraia da obediência essa força que nos leva a vencer as nossas dificuldades, porque não é uma força que vem de nós, mas é uma força que vem de Deus, que se une a nós no nosso gesto de obediência, na nossa submissão, em total dependência e abandono a Ele. Né? Então eu espero que a partir dessa formação a gente possa resgatar na nossa vida, né, com mais fervor e com mais vigor, o ânimo da obediência, que as nossas vidas possam realmente ser esse louvor de obediência que chega até o Pai e que atrai o reino de Deus para a terra, que com Cristo realmente recapitula o mundo. E eu queria só lembrar Santa Teresinha aqui nesse momento, né? Porque ela foi quem viveu com muita perfeição esse louvor da obediência, né? Se nós olharmos a história de uma alma, vemos os gestos, as preocupações, o pensamento, o foco de Santa Teresinha, a gente vai ver que ela estava totalmente voltada para isso. E eu desejo que nós possamos proclamar junto com ela, né, essa frase que eu acho bastante bonita, né, embora seja muito simples, mas que acalma e acalenta o nosso coração, porque Santa Teresinha nos diz assim: tudo está bem quando se procura apenas a vontade de Deus. Tudo está bem quando nós buscamos apenas a Jesus, né? Que o nosso coração busque apenas a Jesus e a gente possa viver todas as coisas, especialmente nesse tempo turbulento que nós vivemos hoje, bem, né? Que nós vivamos bem, que nós possamos proclamar que tudo está bem, porque Deus está conosco, porque Deus nos sustenta e porque Ele nos basta. Amém?